Pode deixar, pode deixar. Tá bom. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje o assunto, é claro, que eu gosto bastante, né? Quero falar sobre diagnósticos da parte da anatomia feminina. Não só endoscópicos, mas também os diagnósticos por imagem. Então, a aula consiste em dar uma passeada nas formas dos diagnósticos, das patologias, como a gente aborda essas patologias, tanto na visão do tipo de diagnóstico e também um pouquinho como a gente trata, ou qual é a eficácia de tratar essas patologias, tá? Como são vários assuntos, várias patologias, obviamente eu não vou conseguir entrar em detalhe do tratamento de todas, mas a que mais interessar para vocês, a gente também pode ir dando uma abordada, o que gerar dúvida para vocês, a gente faz uma abordagem. E como a gente vai falar de útero, né, então eu trouxe para vocês que a gente aprende, né, fator feminino, 30%, 40%, masculino, 30%, 40%, mas uterino mesmo responsável são 10%, 15% dos casos de infertilidade, do ponto de vista global, né? Então, e isso vem aumentando nas últimas décadas. E se a gente filosofar um pouco em cima disso, é claro que quanto mais a idade vai chegando para a mulher, ela vai postergando mais a maternidade, é muito mais provável que apareçam doenças nos órgãos, em vários órgãos, principalmente no útero. Então, é muito mais provável que a gente comece a ter ali um aumento dos pólipos endometriais, tudo porque é comum com o aumento da idade. E também com o aumento do risco de malignização. Né? Algumas doenças são pólipos, ao passar a idade, os fatores de risco também aumentam os riscos. Então, os miomas crescem, todas essas coisas que a gente sabe que com o tempo eles vão piorando. Então, de métodos diagnósticos, basicamente, quando eu falo ultrassonografia, lembra que a ultrassonografia pode ser a ultrassonografia 2D convencional, mas a 3D, 4D, volumétrica, eu vou abordar tudo como ultrassonografia, tá? A esterosonografia, que entrou hoje com muita força nos diagnósticos, a aplicabilidade é muito boa e rápida. Então, a gente aqui, por exemplo, só não faz esterosonografia sem ser com raicose, mas com meio de extensão fisiológica, que a gente não quer, porque hoje, com uma sonda vesical número 8, você coloca no colo do útero, põe o soro fisiológico, faz ultrassom e tenta fazer diagnóstico de patologia do útero. Hoje, vários colegas em várias clínicas já estão fazendo isso com frequência, né? E mesmo ao invés do método de diagnóstico do esterossono com raicose, o que é o raicose? É um meio que ele é bolhoso para que a gente consiga ver a progressão até pelas tubas uterinas, né? Então, como se fosse uma esterossalpingografia via ultrassom. Ele também é possível fazer. A gente trouxe no ano passado, se não me engano, o professor Paulo Costa, e ele mostrou para a gente como até fazer a mistura, né? Fazendo gel de xilocaína e soro fisiológico na mesma proporção, fazendo a mistura e faz o ultrassom, você consegue ter essas bolhas que elas ficam hiperrefringentes, todo mundo sabe disso. Na hora de transferir embrião, a gente vê a bolha, né? Hiperrefringente com um meio de cultura ali para transferência de embrião. E você consegue ver a cavidade uterina bonita, adequada, e às vezes até muitas vezes, dependendo da sua experiência, o trajeto todo da tuba, né? Então, a esterossalpingografia, que é um exame que, desde que eu me formei, todo mundo acha que podia ser substituído, a gente já conversou sobre isso por 25 anos atrás, e não consegue substituir, não consegue. É um exame que ele, graças a Deus, melhorou muito a qualidade, a gente pede hoje para fazer em determinados locais, exatamente porque a forma de abordagem dele tem que ser o mais delicado possível. Antigamente, se colocava um espéculo monstruoso, pensava o colo com posi, fazia pressões mais fortes, né, do que necessário, então mais dor para o paciente. E hoje você usa catéter pequeno, com catezinho na ponta, com escopia e não com radiografia simples, fazendo uma pressão lenta, vendo o enchimento da cavidade uterina devagar, e isso deixou o exame
menos desconfortável, porque confortável ele não é mesmo, mas ele deixou ele menos desconfortável. A estereoscopia, que eu milito nessa área, Caio, a gente milita há muitos anos, e é claro que a minha tendência como médico é achar sempre melhor o que eu faço, né? Mas eu vou colocar todo mundo no mesmo patamar, né? E a ressonância magnética também, que é um valor importante para a gente. Então, as principais patologias que a gente vai lidar vão ser os miomas, os pólipos, sinéquias, adenomiose, malformações uterinas, endometrite e estimocele. Então, alguns, e principalmente esses que eu deixo para o final, eles têm um questionamento, né? A gente sabe que isso aqui é difícil, fechar um diagnóstico de endometrite, saber se realmente a endometrite é um fator importante, assim, a tal ponto da gente mudar totalmente a nossa conduta. Estimocele é discutido o tempo todo, porque estimocele na reprodução é diferente da estimocele que a gente vê o pessoal discutindo, por exemplo, nos congressos de endoscopia ginecológica, né? Porque para a reprodução, não precisa o paciente necessariamente ter sangramento e dor, né, para abordar uma estimocele. Às vezes a gente pega um paciente que não tem nenhum sintoma e quando a gente vai fazer o preparo endometrial, a gente vê muco na estimocele, muco entrando na cavidade que atrapalha a gente para transferir embrião. E isso não é uma coisa teoricamente relevante do ponto de vista clínico para o paciente lá do externo, mas para a reprodução é extremamente relevante. Então, a gente vai entender isso daqui, tá? Então, vamos começar aqui pelos miomas. Essa é uma imagem que eu pus aqui de mioma, de um ultrassom. Eu acabei sendo um pouco autodidata no ultrassom 3D. Eu comprei um aparelho, né, para o meu consultório e falei, não, tem que aprender esse negócio de qualquer jeito. Se eu comprei, eu vou aprender, né? E comecei a fazer. E esse caso aqui foi um caso muito legal, né? Por isso que eu ponho essa imagem, porque foi um dos primeiros diagnósticos que eu fiz com todas as etapas que eu vou mostrar logo adiante eu tenho, né? Então, é uma paciente minha do consultório que eu tinha a esterossalpingografia dela com esse mioma, eu fiz a esteroscopia dela com o mioma e o ultrassom, então ficou bem completo, né? Então, eu ponho aqui como a abordagem inicial, mas o mioma, de verdade, 30% a 40% das mulheres em idade reprodutiva. Então, isso é importantíssimo, né? Os nossos miomas, que são os miomas reprodutivos, são os miomas que mais interferem, que são os que têm componente submucoso. Então, 25% dos pacientes estão indicados ali até uma abordagem. 34 bilhões de dólares ano para tratamento dos miomas. A maior indicação de esterectomia no mundo são os miomas, né? 9 milhões de novos casos no mundo. Então, não tem como falar que o mioma não é importante do ponto de vista global, cirúrgico e reprodutivo, né? E tem a classificação da FIO, que é a mais aceita hoje, que é o que eu quando faço o meu laudos, eu ponho sempre a classificação da FIO. E eu acho que o que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa nos miomas e na classificação da FIO, são os miomas que têm componente submucoso. Então, vamos lembrar o que está totalmente dentro da cavidade, é o 0, né? O que está com mais 75% dentro da cavidade, o 1, com 50% dentro da cavidade, o 2, e o 2,5 também, que vara, muitas vezes, ele chega na cavidade. O mioma figo 3, ele é um problema dependendo do tamanho, porque algumas vezes você vai fazer uma esteroscopia, você não vê o mioma figo 3. Às vezes você sabe que o mioma, o médico pediu para você localizar o mioma, então você vai diminuir um pouco a pressão da esteroscopia para ver se esse mioma ele vem empurrar a cavidade, porque quando você faz a pressão, esse mioma some, quando você está fazendo a esteroscopia. E muitas vezes é possível fazer a abordagem esteroscópica desse mioma, e é bastante interessante, eu já estou explicando logo agora, porque eu tenho esse mioma, ele está atrapalhando, o paciente está com falha de implantação. E quando faz uma esteroscopia, dá tudo normal, né? A gente fala, eu vou transferir embrião aí mesmo. Só que muitas vezes não engravida, se engravida, aborta, e a gente acaba querendo abordar o mioma. Então, na esteroscopia, eu posso, no primeiro tempo, fazer a localização do mioma, e é uma abertura nessa região aqui do endométrio, e a gente tem uma pseudocápsula no mioma, então a gente faz a abertura e empurra a pseudocápsula desse mioma, e depois de 45, 60 dias, esse mioma ele migra pela contração da musculatura uterina, ele começa a migrar para a cavidade virando um mioma tipo 2. Então a gente transforma o mioma tipo 3 no mioma tipo 2 e depois faz a abordagem cirúrgica dele. Não é uma coisa rotineira, são casos de exceção,
mas eu queria saber que vocês soubessem que existe isso e se tiver caso a gente discute, às vezes, para fazer esse tipo de abordagem. Já o Ricardo Lasmar ficou conhecido, bem famoso, porque ele fez uma proposta de uma classificação que é bastante interessante, que é a classificação dele, que vai com base na penetração, tamanho, base do mioma, terço, a localização, ele faz uma soma desses critérios para decidir se essa cirurgia ou essa abordagem desse mioma pode ser realizada via esteroscópica, ou seja, via vaginal, ou se essa abordagem ela exige um preparo antes. Então, como eu falei, o mioma 3, às vezes eu vou fazer um preparo de transformar em 2, ou eu vou fazer uma citorredução desse mioma, ou vou fazer o que eu vou mostrar logo adiante aí, uma radioablação desse mioma, né, por radiofrequência. E se ele tem um score muito alto, ele vai ser indicado outra técnica, não a esteroscópica. Então, acabou. Esse cara ganhou uma notoriedade muito grande em relação a essa classificação, e hoje, tudo que se fala de mioma, se fala de Ricardo Lasmar. É um cara bacana, tudo, mas também não é tudo isso. Mas é assim, o que eu quero dizer. A pessoa estava na hora certa, no momento certo, faz uma classificação que pegou, né, mundialmente, e realmente muito interessante. Então, quando a gente vê aqui, aquele mesmo caso que eu pus inicial, tá vendo? Eu estava fazendo ultrassom aqui dela. Essa aqui é a esterossalpingografia, e essa aqui é esse nódulo aqui. Né? Então, é uma abordagem de um mioma, que é um mioma, você vê que a gente consegue ver bem a base dele aqui. Então, ele é um mioma zero, né? E ele está bem intracavitado. Né? Abordagem gostosa de fazer, uma cirurgia gostosa de fazer. Que eu quero que vocês saibam que hoje o que se discute no mundo sobre mioma é que muitas vezes você faz uma abordagem com um material pequeno, né, para esse mioma. Então, eu, em vez de fazer a dilatação até 9, fazer a ressecção com alça bipolar, monopolar, etc. Hoje o pessoal está entrando com a tesourinha aqui, então eu vou mostrar logo a como é que faz. Entrando com a tesoura e deixando o mioma dentro da cavidade. E estão sendo publicados casos assim, e realmente ele vai apodrecer, porque ele perde a vascularização dele, ele diminui e ele sai com a menstruação, e eles estão publicando bastante sobre isso. Se eu concordo, se todo mundo concorda, é outra coisa, mas assim, é isso que tem acontecido. E a ressonância, eu acho que realmente é um padrão excelente para a abordagem dos miomas, principalmente os miomas que não são submucóticos. Mas a ressonância permite a gente identificar, por exemplo, aqui, ó, um mioma junto com um septo uterino, uma malformação, então você tem concomitância de patologias. Um monstro do mioma, com cavidade residual muito pequena, a gente fala assim, e agora, o que eu faço? Então, a nossa dor de cabeça quando vem discutir caso aqui, ó, a paciente tem 43 anos, um mioma desse tamanho e tal, o que a gente faz? Né? Mal tem óvulo, a abordagem da coleta desses óvulos é difícil, porque esse útero está esticado, esse ovário vai para a cica também, então é bem difícil, é um caso difícil. E aí o ideal era tentar fazer embrião antes e depois operar, mas será que esse útero vai ficar normal? Então tudo isso a ressonância vai trazer, a importância disso. Você vê a localização do mioma, a lâmina interna dele, para saber qual o risco que ele tem de migrar para dentro da cavidade ou não, até durante uma gestação. Então, a gente tem vários tipos de nódulos, né? Mas é importante que a gente entenda que eles dão muito sintoma clínico, sangramento e dor, né? Então, a gente tem que abordar, geralmente, não existe nenhum trabalho que fale que não tem que abordar o mioma nessa situação. Então, quando a gente fala, e aqui eu dou uma unidade de inteligência artificial, né? Mas claro que eu checo tudo isso daqui, eles mostram que exatamente a esterosonografia tem uma acurácia muito boa, uma sensibilidade muito boa, mas a esteroscopia diagnóstica e junto com o ultrassom que vão definir o planejamento cirúrgico. Eu não deixo nenhum, quem está aqui na enfermagem sabe que quando tem mioma, eu quero ver o caso primeiro, para não ser pego de surpresa. Eu quero saber se esse mioma ele é só a ponta no iceberg, ou se ele é um mioma que eu vou conseguir abordar num tempo só. Mesmo que eu conversar com o paciente, se eu vou conseguir tirar esse mioma num tempo só cirúrgico, por esteroscopia, ou se eu vou remarcar a cirurgia dela no segundo tempo para fazer a abordagem. Os intramurais, a ressonância magnética tem uma excelente precisão para planejamento estratégico cirúrgico. E os subserosos, muitas vezes, tanto o ultrassom como a ressonância, eles vão mostrar para a gente se é pediculado. Por exemplo, um mioma muito grande, que você muitas vezes não iria abordar por laparoscopia, iria fazer uma cirurgia
convencional aberta, mas se ele tem um pedículo muito pequeno, né, um cirurgião um pouco mais experiente, o que ele vai fazer? Ele vai entrar por laparoscopia, ele vai achar o pedículo, cortar o pedículo do mioma, deixar ele solto na cavidade e morcelar o mioma e fazer a cirurgia. Então, você veja que muitas vezes você iria fazer uma estratégia já de abrir o paciente sem que talvez não necessitasse, né? Então, isso tudo para as estratégias são importantes. Aqui é muito interessante, eu fiz esse caso aqui no IDEA Fértil, tá? É uma radiofrequência, então eu tenho um nódulo posterior, um mioma, era um mioma de 4,5 para 5 centímetros posterior, intramural, único, né? O paciente não queria operar, em hipótese alguma, então a opção era fazer uma citorredução. Então eu optei por usar. O problema da técnica é que eu consegui um bom desconto para a agulha, porque esse primeiro caso que eu ia mostrar ali, que eu ia fazer. Mas ele vai fazendo com a agulha, ele tem ao redor da agulha 1 centímetro, ele vai fazendo por radiofrequência um aquecimento do mioma e fazendo a destruição tecidual do mioma, preservando o mioma dentro da cápsula dele. Então, diferente de uma embolização de mioma, onde você vai ter um comprometimento vascular, vai ter um infarto da área, uma necrose por infarto, dor e prejuízo ao redor, né? Então, a embolização ela prejudica ao redor do miométrio, né? Então, prejudica muitas vezes a implantação. A gente não recomenda, é importante vocês guardem isso, a gente não recomenda a embolização de mioma em pacientes para reprodução, apesar de alguns trabalhos mostram que tem gravidez, que tem, a gente acha que é muito prejudicial. Então, essa é uma técnica interessante. Tem uma nova técnica que está chegando agora, né, lá no Maricol, o pessoal está fazendo um trabalho, que é sobre micro-ondas em miomas grandes. Então, é o mesmo princípio, uma agulha que vai entrar dentro do mioma, só que essa eficácia aqui, a citorredução, vai para mais ou menos 30%, e o micro-ondas está prometendo 50% a 55% de redução. Aqui é uma técnica de aquecimento do tecido, destruição, e o micro-ondas é um cozimento, né? Ele cozinha o mioma por dentro, e depois o mioma retrai e diminui de tamanho, tá? E aqui o que eu estava falando, se a gente fizer abordagens esteroscópicas mais simples, com detox, por exemplo, ou com o detox mesmo, mas fazendo como é que fala, quando a gente está impulsão, você pode muitas vezes esse mioma, eu estou aqui ambulatorial, paciente acordada, eu fazendo isso aqui, dá para fazer. Só que não dá para tirar, porque tem que dilatar para tirar. Então você pode deixar o mioma dentro da cavidade, e os trabalhos estão mostrando que é bastante eficaz. O questionamento é como você vai fazer o anátomo patológico. Você pode fazer uma biópsia peri-nódulo, né, porque muitas vezes você não consegue tirar, e depois você faz e deixa o nódulo dentro da cavidade. Não tive essa experiência ainda, não sei se eu quero ter, mas é importante vocês entendam que é uma coisa factível, tá? Então, a evidência de que retirar o mioma, as bases científicas, que a retirada cirúrgica dos miomas, principalmente em infertilidades, traz esse benefício. Então, agora a gente vai passar para os pólipos endometriais, tá? Então, o pólipo endometrial, ele tem uma característica também, que é já do tecido endometrial crescer de uma forma inadequada, grande parte das vezes por estímulos hormonais, pelo estímulo estrogênico, principalmente. Imagina só que quem prepara endométrio de forma artificial, que nem nós. Quanto tempo te dá de estrogênio para essa paciente? Por quanto tempo? É uma dose bastante aumentada, né? Então, o que acontece? A gente fez um preparo endometrial para essa paciente, ela foi lá, não conseguiu transferir, porque o endométrio não ficou muito bom, vai lá, muda o sistema, aumenta a dose, troca a via do estrogênio e tal. Quando a gente vê, a gente, de uma forma ou de outra, está aumentando a possibilidade ou a probabilidade de fazer pólipos, né? Então, é uma das causas, mas não tem outras. A mulher, quando ela vai aumentando a idade, ela vai aumentando o risco também de formação de pólipos. E o pólipo ele pode ser diagnosticado, e muito bem diagnosticado, inclusive aqui com a gente, pela esterosonografia, só com solução salina. Tá? Ou na fase proliferativa final, que é a fase mais fértil da mulher, a gente consegue ver o pólipo ele distorcendo a linha endometrial. Bem claro, entendeu? Então, o que a gente vai fazer? O ultrassom volumétrico também ele permite isso. A esterossalpingografia também permite a avaliação de pólipos. A única coisa da esterossalpingografia que é importante que vocês lembrem é que vocês, quando forem olhar
a imagem e vocês têm que olhar a sequência de imagens, porque se for uma bolha de ar que pode dar uma imagem semelhante, ela vai sumir nas outras nas outras radiografias. Então, isso é importante. Esse estereoscopografia também faz diagnóstico muitas vezes, mas não um diagnóstico diferencial, porque poderia ser um pequeno mioma aqui também nessa região. Mas a importância de fazer o diagnóstico é para que você veja que tipo de pólipo que é, né? Então, aqui a gente tem mais um videozinho. Então aqui tem um vídeo mostrando como é que a gente faz uma esteroscopia, um pólipo e uma biópsia do pólipo. Tecnicamente, na esteroscopia, todo mundo que vai fazer esteroscopia pela primeira vez fala, pô, tão simplesinho, tão fácil fazer, né? E na verdade, o pólipo endometrial, para você retirar, não é só você ir lá pegar e puxar, porque muitas vezes ele não vai vir por inteiro, né? Ou você pega, puxa, ou você pega e empurra para frente ou empurra para o lado para depois fazer a retirada. E se engana quem acha que é tão fácil tirar um pólipo endocervical dessa mesma maneira, porque o pólipo endocervical é mais fibroso, muito mais difícil de tirar. Muitas vezes, quando é pólipo cervical, às vezes eu entro primeiro com a tesoura para depois fazer a retirada com a pinça de biópsia. Mas, de qualquer maneira, os trabalhos, eles questionam um pouco se precisa tirar os pólipos ou não. Eu, de verdade, não tenho coragem de transferir embrião sabendo que eu tenho um pólipo dentro da cavidade. Eu não tenho coragem. Mas os trabalhos mostram que, dependendo do tamanho do pólipo, dependendo da localização, pode transferir sem interferir nos resultados reprodutivos. Aqui no nosso serviço, a nossa indicação é a retirada de pólipo, tá? Não se transfere, mas de qualquer maneira é importante. E algumas imagens, como da adenomiose, muitas vezes pode confundir como um pólipo que sangrou, alguma coisa posterior ao outro. Claro que isso, para quem não tem muita experiência. Quem tem experiência vai saber que realmente é um diferencial totalmente diferente. Então, o que fica na prática para a gente, né? Que esse é um trabalho bem legal, é um estudo randomizado, prospectivo, que ele mostra a eficácia, sim, né, da gravidez cumulativa em pacientes que tiraram os pólipos, né, que fizeram polipectomia. Então, foi um estudo legal, foi feito com inseminação artificial, que a gente sabe que uma taxa de gravidez muito boa, mas os resultados são importantes. E a literatura também sugere que você tem melhores resultados, principalmente em pacientes com em tratamento reprodutivo, realizando inseminações e fertilizações. Aqui a gente vai ter, acho que não é vídeo, só a imagem, né, de pólipos. Ah, não, é vídeo. Então a gente vai ter tipos de pólipos, né? Olha isso que diferente, né? São imagens que tem pólipos com pediculados, tem pólipos com base mais larga, pólipos sexys. E é interessante também que os pólipos, eles costumam ter por atrito ou por contato áreas de inflamação. Então, por exemplo, isso aqui é uma endometrite, uma área de inflamação do pólipo, mas que não é uma endometrite geral, assim, uma endometrite focal causada pelo contato de uma superfície com a outra. Então, é muito comum a gente pegar pólipos que tenham essas áreas de edema e inflamação na sua ponta. O que pólipo é de problema? É o risco de malignidade. Claro que a gente não trabalha com pacientes de 60 anos e muito poucas na menopausa, mas a gente trabalha com pacientes da menopausa, mas não com essa idade. Mas assim, a gente trabalha com pacientes obesas, trabalha com pacientes com sangramento uterino, hipertensa, diabética e tal, e maiores que 1 centímetro. E na prática, esses pólipos são pólipos de risco para malignilização. Então a gente também tem que ficar muito atento. Por isso que a retirada do pólipo é sempre interessante. Então, só para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou querendo dizer, quando a gente vai fazer uma esteroscopia, pega uma arquitetura endometrial completamente não preservada, né, totalmente irregular, que a gente vai falar que é uma área hiperplásica, então uma área neoplásica. Né? Então, quem vai fazer esse diagnóstico para a gente vai ser a biópsia, mostrando diante do que a gente está. Vocês já devem ter visto aqui que a gente pega pacientes com hiperplasia, às vezes sem atipia, a gente trata com progestágeno para transferir embrião. Mas a gente pega hiperplasias com atipia
E também trata com progestágenos para transferir embrião, pensando nessa paciente, fazendo todo o rastreamento possível, né? Então, eu acho que assim, até um determinado momento, a gente consegue abordar. A esteroscopia nas hiperplasias atípicas, elas têm que ser feitas frequentemente. Então, você vai lá dar altas doses de progestágeno, vai colocar lá um sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, que é o Mirena, ou Carlina, mas o Mirena, e é sugerido que a cada 3, 4 meses você faça uma esteroscopia com biópsias aleatórias para confirmar isso, para depois de pelo menos 6 a 8 meses pensar em fazer uma transferência embrionária. Casos que têm que ser discutidos, por favor, isso é uma responsabilidade que tem que ser dividida com a gente. Então, aqui a gente tem diversos trabalhos mostrando que também não precisa tirar o pólipo, né, em ciclo de fertilização in vitro. Então, aqui fica esse grande questionamento. O nosso serviço vai tirar pólipo, com certeza. Mas se falarem para vocês, olha, a gente faz lá em tal serviço, em tal faculdade, em tal, a gente não tira os pólipos menores de 1 centímetro, os pólipos da região istímica, pólipos cornuais, sei lá. A gente pode entender que tudo bem, não tá fora da literatura, né? Então, um dos questionamentos que existem aí para a gente. Pensar um pouco, mas eu não tenho coragem. Então, acho que você também não vai. Nosso serviço vai tirar. Então, fazendo aqui uma avaliaçãozinha, estratégias, então, ultrassom sempre de rastreamento propósito, a ultrassonografia. Quando você tem aí a suspeita, você pode confirmar com uma alta sensibilidade com a esterosonografia. E a esteroscopia diagnóstica padrão ouro para abordagem, inclusive, do pólipo de forma minimamente invasiva. Você pode fazer tratamento de pólipos também por esteroscopia diagnóstica, que a gente chama de CAT. Olha, já tenta resolver ali mesmo com o sistema de pinças e tesouras. O que é desfavorável, né, que então nem todos os estudos apoiam a retirada de pólipo para todos os casos. Sinecas. Sineca intrauterina é muito interessante porque a gente não consegue entender qual que é a paciente que vai fazer sineca, né? Então a gente vai lá, faz uma curetagem monstruosa, nem aspiração, cureta, raspa assim, até ouvir o flá da cureta e tal. E essa paciente depois não tem sineca e engravida e está tudo de boa. E você vai lá e faz outra, uma amigo, super delicadinha, guiada por ultrassom, e a paciente vai lá e faz sineca. Então, quem que é paciente que faz sineca e quem que é paciente que não faz sineca? A gente não sabe ainda quem são esses grupos, né? Mas a gente sabe que a sineca, ela tem aí algumas coisas que vão deixar a gente na dúvida. Então, por exemplo, se a paciente engravida com uma sineca dessa, mucosa, esse tipo de sineca, eu entro no esteroscópio, à medida que estende a cavidade, ela se rompe sozinha. Então, se ela implantar um embrião aqui e desenvolver um saco gestacional, à medida que esse saco gestacional crescer, essa sineca ela vai se romper, ela não vai atrapalhar essa gestação. Então, pode ser que isso não seja um problema. Sinecas marginais, anelares, né, que completam só marginais, frouxas, será que elas causam fertilidade ou não? Agora, seguramente elas vão dificultar o crescimento desse endoveno. Aqui também, vai dificultar um pouco o crescimento desse endoveno. Então, o que a gente vai acabar abordando essa paciente? Porque a gente não tem o endométrio que a gente gostaria para poder transferir o embrião. E lembrando que sineca a gente vai abordar em casos reprodutivos, né? Então, e sinecas desse tipo, que são fibrosas musculares, essa sim, essa aqui não tenha dúvida que tem que abordar. Então, eu vou mostrar para vocês uma classificação recente, fresquinha, que saiu do forno faz pouco tempo mesmo, ano passado, que inclusive é do pessoal da Espanha com o Ricardo Lasmar, e muito interessante, eu gostei muito da classificação. Mas vamos aqui, ó, quais são as principais causas, né, de estimativa para a formação de sinecas? Então, curetagem uterina após aborto, né, espontâneo induzido, 20 a 30%. Curetagem pós-parto, né, então retenção placentária, 25%. Miomectomia esteroscópica, 45% de formação de sinecas. Né? Ressecção de septo uterino, 31% de formação. E fora os outros variáveis. E uma das coisas que eu nem não tenho aqui, mas eu tenho observado com bastante frequência, pacientes com adenomiose, que nunca foram abordadas para cirúrgicas, mas com presença de sineca por causa da adenomiose. Isso é uma coisa que eu estou vendo com bastante frequência, eu levantei na literatura e realmente tem
uma relação direta, tá? Mas riscos, endometrite, ablação endometrial, por que faz ablação endometrial? Para fazer uma engravidar. Então é difícil, por isso que o número aqui é menor, né? Mas antigamente eu usava DIU para prevenção de SNEC, mas eu vou mostrar adiante. E esse trabalho aqui é um trabalho feito lá pelo Daniel Dias, lá de Botucatu, muito interessante, eles vêm de lá, e eles fizeram os achados estereoscópicos em pacientes com infertilidade, né? Então, pacientes com infertilidade, 45% dos pacientes com infertilidade com estereoscopia normal, sinéquias 19%, pólipos endometriais 12%. Então, você vê a prevalência dessas doenças em pacientes inférteis, né? Então, o diagnóstico que a gente vai ver aí é muito legal, porque a esterossalpingografia dá uma imagem bem bacana, bem bonita da sinéquia, né? E você vê que ela vai acometendo a cavidade. Olha que interessante, a esterosonografia para o diagnóstico de sinéquia aqui, ó. Você vê aqui, ele vai indo, ó, as duas travas, né? A esterossalpingografia, fechando a cavidade. O ultrassom normal, aí a fase secretora é a menor fase, que o endométrio é mais branco. E se você for bem atento e fizer um rastreamento do fundo para frente, etc., você pode pegar essas imagens, tá? Então, a gente vai ter sinéquias que... Isso aqui provavelmente é uma sinéquia pós-septoplastia, você vê que ela é bem anterior. Aqui você tem... Essa paciente eu lembro, paciente minha, foi encaminhada, inclusive, um paciente com adenomiose, com a sua formação de sinéquias, né? O que acontece muitas vezes quando você faz o tratamento da adenomiose, que ele tem aquela área mais avermelhada e ele seca, aquela região ela pode fazer uma reentrância para a cavidade, para o músculo, e formar como se fossem pequenas áreas desse tipo aqui, ó. Tá vendo? E aí depois gruda, então pode formar sinéquias também nesses casos. O ultrassom volumétrico também você consegue fazer com... Geralmente o endométrio secretor é o melhor endométrio que o ultrassom volumétrico para fazer esses diagnósticos. Tá? Então a gente consegue ver bem, você vê que os exames eles são bem elucidativos, né? Então aqui a classificação do Lasmar, eles falam sobre o jogo da velha, né? Então, ele divide a cavidade em algumas porções. Então, ele põe aqui as porções cornuais, 1 e 3, as porções marginais, 4, 7, 6 e 9, e as porções centrais, 5 e 8. Né? E aí, o que ele fala? Ele fala assim, que os pacientes que têm sinéquias da região mais central vai ter alteração, então 5 e 8, por exemplo, vão ter alteração no fluxo menstrual, vai ter diminuição de fluxo menstrual. E é uma coisa interessante, quando uma paciente fez uma coletagem, você pergunta para ela como ficou o seu fluxo depois de ter tido a aspiração ou aborto, né? Essa paciente fala, eu menstruo, mas menstruo muito menos. Pô, você pode pensar, sim, no diagnóstico de sinéquias, aderências uterinas, e geralmente o que mexeu com o fluxo pode ser só as mais centrais, né? As cornuais são as que podem estar relacionadas com a infertilidade, né? Então, a 1 e 3 mais relacionadas com a infertilidade. E as marginais também, porque elas têm uma facilidade de tratamento cirúrgico muito maior, né? Que você só simplesmente vai alargar a cavidade para fazer o triângulo. Então, eles fizeram essa classificação, dependendo do tipo de aderência, né? Então, aderências leves, aderências fibrosas e aderências musculares, endometriais, porque realmente são as características local e tipo de aderência. Então, uma classificação bacana. Tem várias classificações de sinéquias, mas essa foi uma bem recente, publicada em 24, né? E bastante interessante. Quando a gente fala de síndrome de Asherman, que é uma sinéquia uterina, que foi descrita por Asherman mesmo, foi pacientes que ficam em amenorreia pós-procedimentos, principalmente pós-aborto, né? Então, elas são consideradas aderências mais graves e de mais difícil abordagem. Mesmo pessoas experientes, Caio, eu e qualquer um, a gente fica perdido quando a gente começa a procurar. A gente acha o canal cervical e quando ela vai entrar na cavidade uterina, que parece uma coisa simples, a gente vai começar a cortar, a gente não acha os passos para entrar. Então, eu hoje, e acho que Caio também, uso o artifício do ultrassom guiando e ajudando a gente nessa abordagem, né? Então, a acurácia do ultrassom, da esterosonografia,
da ressonância e a estereoscopia com padrão ouro, mas você vê que tem a acurácia boa para a esterosonografia. A ressonância nem tanto, mas a esterosonografia sim. E a esterossalpingografia também, não pus aqui, mas tem também. Então, pode ter um quadro de amenorreia, infertilidade, dor e falhas reprodutivas, né? E as abordagens, eu já comentei que a gente vai fazer. Então, esse é um caso que eu vou mostrar para vocês aqui. Ah, não, se bem que não é. Mas é um caso de uma abordagem ambulatorial simples, de uma sinéquia que parecia fibrosa, e na hora que eu vou com a tesoura, e isso é uma coisa que a gente, eu deixo bem claro aqui, ó, sinéquia peritubárica, então ela entraria no número 3 ali, e essa outra aqui entraria no número 2, porque ela está no fundo do útero, né, da classificação. Mas eu mostro aqui porque aqui eu pego uma tesoura para cortar e a tesoura não tem corte. Né? Então, esse é um procedimento que eu fiz, ambulatorial, mas como era uma sinéquia que parecia forte, dura, né? Fibrosa, na hora que eu entro com a tesoura, eu percebo que mesmo sem corte, eu vou começar a manipular e a pressão do líquido me ajuda a soltar essa sinéquia de uma forma bem, bem fácil. É que eu tenho uma outra, eu acho que eu não pus na aula, esqueci. Eu tenho uma cirurgia de um Asherman, que eu usei com tesoura e usei com ponteira elétrica. Outra coisa que é importante quando a gente vai tratar as sinéquias é usar o mínimo possível de corrente elétrica. Tá? Alguns casos a gente tem que usar, né? Porque a corrente elétrica no pós, ela permanece aumentando ainda a chance de recidiva da sinéquia. Então vocês viram que com a tesourinha vai lá e a abordagem fica mais fácil. Então, essas são sinéquias que seriam marginais, né? Aquelas que eu mostrei lá, que a gente também aborda com tesoura. Mas esse é um vídeo que eu mostro as duas técnicas. De um lado, né, eu fiz com a tesoura e do outro lado eu usei a ponteira elétrica para vocês verem. Isso aqui é praticamente o meu dia a dia aqui do IdeaFact. Alargar cavidades, sinéquias marginais, né? Então, é o maior número de sinéquias que a gente tem aqui. E aqui desse do outro lado, eu pego a ponteira e faço a abertura pela elétrica. Só que aqui, claro, o índice que a literatura mostra é que aqui aumenta o índice de formação de novas sinéquias. Mas aqui, como era só marginal, costuma funcionar bem, pelo menos a experiência que eu tenho tido aqui, os resultados são bem interessantes. Aqui é uma sinéquia de fundo uterino, tá vendo? Você vai cortando a tesoura. E é fácil, um procedimento de menos de 10 minutos. É muito rápido, assim, o procedimento. Aqui eu me acelerei um pouquinho, né, por causa do vídeo, mas é só para vocês entenderem que se a gente puder dar preferência para instrumentos pequenos e sem corrente elétrica, é o ideal para a gente poder trabalhar, né? O que é importante depois das cirurgias é mecanismos de prevenção das sinéquias. Então, por exemplo, eu fiz uma miomectomia. É ideal que a gente faça uma esteroscopia diagnóstica 45 a 60 dias depois. Exatamente por quê? Porque a prevalência de sinéquias pós-miomectomia é alta. Fiz uma lista de sinéquias, um Asherman extenso. A esteroscopia é o padrão ouro 45 a 60 dias depois, principalmente até para tratar. O que acontece? É que agora estão desenvolvendo métodos de barreira para melhorar isso. Então, no passado, a gente foi um DIU, fazer uma coletagem ou um DIU para prevenir isso, né? A gente parou com isso e começou a ter produtos, né? Então, aqui é uma folha de um tecido que fica no útero com prevenção de formação de fibrina, de fibroblastos. Existem mecanismos, formatos mecânicos, onde você insufla como se fosse um balão no pós também, e pode até deixar esse balão por 1 ou 2 dias. E existem os géis, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Como que é esse mecanismo da formação da sinéquia? Então, eu tinha ali o machucado, a gente tirou um mioma nessa região. Então, a gente tem o endométrio, né? O tecido, o endométrio basal e o miométrio aqui embaixo. Então, você vai ter, depois que você fez a cirurgia, você vai ter a formação de coágulos, né? De deposição de coágulos nessa região onde você fez aquele dano tecidual. Com a coagulação, o que vai acontecer? As plaquetas vão juntar no mecanismo de coagulação e depositar a fibrina para parar o sangue. O que acontece com a deposição de fibrina, né? Ela persiste, ela fica persistente e começa a proliferar, né? Então, proliferação de fibroblasto. E essa proliferação, em cada pessoa, é diferente.
E essa proliferação que eles acreditam que esteja muito relacionada com esse crescimento desordenado nessa região de tecido, que vai formar esses tecidos aderenciais dentro do útero. Por quê? Porque o útero é uma cavidade virtual. Então, você fez uma lesão desse lado e você deixou com uma área saudável do outro lado. Você fez uma lesão desse lado, você tem a outra lesão do outro lado. Você vai ter duas áreas que vão, depois de uma cirurgia, provavelmente fazer ali uma região onde você tem a formação dessas aderências. Então, eles começaram a estudar quais métodos, ácido hialurônico, o Oxiplex, que é um gel, e esse pessoal do Oxiplex veio aqui para a gente para fazer um trabalho aqui, então a gente vai desenvolver um trabalho em relação a isso de gel antiaderente aqui, no Ideia Fértil. E esses resultados, né, eles mostraram que alguns casos, né, são interessantes, né, com peso significativo na proteção. Aqui, o gel tem um que não deu significância e tem outro que é do Atílio, né, que é o cara que mais preconiza isso também. A gente não sabe se existe ou não conflito de interesse, mas que funciona, né? Então, você vê que o DIU de cobre também funciona na prevenção de cinétias, né? O gel de ácido hialurônico. Então, não tem só o Oxiplex, tem o Protahir, tem vários outros nomes de géis que estão entrando no mercado. Pessoas mais velhas também estão falando isso, porque no passado criaram essa história também de prevenção de cinéticas, prevenção de aderências laparoscópicas. E foi tudo balela, a gente não conseguiu acreditar e não tem nenhum método que funcionasse. Mas parece que esses estudos estão vindo com mais peso, um pouco mais de credibilidade e parece que funcionam. Então, aqui já mudou para o mas o objetivo nosso, dentro das cinéticas uterinas, então, é fazer também a prevenção. Então, todo o estudo que vai propor aqui, todo paciente que vem pós-cirúrgica, por miomas, por cinécias anteriores e tem recidiva da cinética, a gente vai aplicar o gel. Então, por quê? Porque a gente já sabe que é uma paciente que faz cinética. Então, a gente vai usar isso como o nosso grupo de estudo aqui. A adenomiose é um grande trabalho para a gente. Por quê? Porque a adenomiose, como endometriose, né, é uma doença de uma etiologia desconhecida e com quadros clínicos muito diferentes. Porque você vai ter áreas de adenomiose menores e maiores, né? Então, eles têm a formação aqui, o tipo de mecanismo fisiopatológico da adenomiose levando à fertilidade, né? Então, formação de oxa, de citocinas inflamatórias, alterações de transporte espermático por uma discinesia de contratilidade uterina, então mexe na contratilidade uterina, então interfere também, e a ação dos hormônios, piorando ali a proliferação glandular endometrial. Então, eles põem isso como possíveis mecanismos fisiológicos para a formação da adenomiose. Mas ela, historicamente, ela é pouco diagnosticada, né? Então, e negligenciada. Por quê? Porque muitas vezes o paciente, ele não, o quadro é leve. Então, a adenomiose muitas vezes focal, o quadro é leve. Então, você tem tipos de adenomiose, né? Então, focal, mais difusa, às vezes formando cistos, às vezes formando adenomiomas, né? E são muito variáveis. E você tem que fazer esse diagnóstico. Aqui sim, a ressonância magnética é um dos grandes pontos para a gente fazer o diagnóstico da adenomiose e da infiltração da adenomiose, grau de infiltração da adenomiose. Mas a gente tem aqui a esterossalpingografia com serrilhamento dos bordos, que é um sinal de Dionísio. Não sei se vocês estudaram isso da TEG ou não, mas é importante a gente lembrar que esse serrilhamento é um sinal de esterossalpingografia bem sugestivo. Ultrassonografia também, tem os critérios mostrando a severidade. Aqui você vê que na esteroscopia, a gente está fazendo uma esteroscopia com uma paciente já bloqueada, um endométrio bem atrófico, com pontos, e tem vários vídeos de adenomiose. Aí eu gosto de abordar aqui no Cinto Fitness, entrar e já abordar ali com a pincinha, vou lá e já abordo e já tiro essas regiões inflamadas do endométrio, que já facilita uma parte do tratamento. Agora, o que é importante para a gente é que se a doença está chegando dentro da cavidade uterina, é uma doença grave, né? Então, a gente tem que tratar, não dá para transferir embrião numa doença grave. Se ela está chegando dentro da cavidade, essa paciente tem também clínica. Provavelmente ela tem hipermenorragia e dor.
né? Então, a gente tem que lembrar que isso é uma das causas de sangramento uterino anormal e a gente tem que tratar. Então, o que eu tenho que me preocupar no ultrassom, né? No ultrassom, a gente tem uma imagem muito clássica do ultrassom, que são as imagens de barreira, que vão mudar a refringência do ultrassom, fazendo sombras acústicas posteriores. Então, você vai pegar um útero, e a primeira coisa é entender, esse útero ele tem o mesmo tamanho de biométrio anterior e posterior, ou não, ele tem um miométrio saudável aqui em cima e um endométrio doente aqui embaixo. Miométrio, desculpa. Então, isso é extremamente importante. Eu uso, inclusive, quando eu tenho um paciente com alteração focal de adenomiose, e eu vou fazer um bloqueio com análogo agonista, eu uso o critério de tamanho da parede para ver a eficácia do meu tratamento. Então, se está começando a diminuir a parede acometida, o meu tratamento com agonista está sendo eficaz. Então, eu fiz 2 ciclos, 3 ciclos e a parede não diminuiu, ainda às vezes vale a pena você manter um pouco mais prolongado o tratamento. Então, adenomiose ainda, o padrão ouro, aqui a ressonância magnética, mas o ultrassom tem uma sensibilidade muito, muito grande. E as biópsias é que fazem a confirmação, como tudo, mas hoje em dia a gente já não precisa mais tanto de biópsia. Eu acho que a visualização pela ressonância, a visualização via ultrassom, já dá para a gente bater o diagnóstico de adenomiose. Esse trabalho publicado pelo grupo brasileiro, né, é bastante interessante, mostrando que existe impacto, sim, da adenomiose nos resultados de reprodução. Né? Então, o que a recomendação né, com evidência científica, é fazer os protocolos, como foi publicado por essa chinesa, que mostrando, ele fez um grupo de protocolo com agonista ultralongo, que é o que a gente deve usar, com o agonista longo só normal e agonista sem ter adenomiose como grupo controle, e mostrando que o ultralongo mostra melhores resultados para a implantação. Então, deu para entender. A gente faz um bloqueio ultralongo no paciente com adenomiose e depois, obviamente, vai ter que preparar o útero com estrogênio. Tá? Então, tem que ser um preparo uterino eficaz, não prolongado, para transferir embrião nessa paciente. Tá? Então, isso deu para a gente entender, né? Mostrando realmente o impacto na taxa de implantação, aumento de aborto, né? A adenomiose aumenta aborto, isso é importante para vocês guardarem também. Então, pegou? Adenomiose, importante, diagnóstico, localização, tipo e a abordagem que a gente vai fazer. Malformações uterinas. É muito legal ver sobre malformações uterinas, por quê? Porque hoje o ultrassom volumétrico, 3D, né, ele é um diagnóstico muito bem feito para a gente fazer as patologias. O grande problema é que com as malformações típicas que a gente conhece, a gente começou a entender que tem outras alterações do formato uterino que também levam à infertilidade, né? Então, eu vou mostrar isso para vocês aqui. Mas, assim, diagnósticos. Histerosalpingografia é um diagnóstico muito bom para malformação uterina. Ressonância magnética é muito bom, mas olha só o ultrassom volumétrico. Ele traz imagens extremamente importantes. E por que é tão importante eu entender? Gente, qual a nossa preocupação de fazer a cirurgia? Nossa preocupação é saber se o útero é um útero bicônico, porque eu não consigo abordar aqui. Ou se ele é um útero com um fundo reto e um septo longo. Aqui eu consigo abordar uma cirurgia bacana, rápida de ser feita, entendeu? Então, isso eu preciso ter como diagnóstico. Eu preciso saber quanto tem de dentação aqui dentro, para entender. Por exemplo, será que um útero só arqueado, ele é passível de tratamento por conta da infertilidade? Existem trabalhos mostrando que na falha de implantação, o útero arqueado tem uma conotação que às vezes precisa ser abordada. Mas é um trabalho de baixa força, né, e que a gente questiona. Agora, claro, se eu estou na esteroscopia com uma tesourinha e eu vejo pouco aval lá, não custa nada eu abrir com a tesoura, não vai ter formação nem nada por causa disso, nessa região. Então, vale a pena. Mas os úteros septados, eles têm que ser abordados. E hoje, indo mais a fundo, os úteros unicornos, você consegue, através da esteroscopia, então eu tenho uma ressonância me mostrando o miométrio residual desse lado,
eu posso fazer uma técnica cirúrgica onde eu alargo essa região aqui para tentar transformar isso aqui num triângulo. Né? Mas eu preciso ter uma ressonância para saber o meu metro residual ali, para saber se eu posso fazer essa abordagem ou não. Então, existem técnicas cirúrgicas, inclusive, para a abordagem de útero unicular. Eu estou com o caso de útero de Roberts, não é aqui do IDEAFET. O útero de Roberts é um útero que tem o unicorno aqui e um outro corno uterino aqui do lado, só que sem comunicação. Então, com cavidade ativa, né, com endométrio. Então, essa paciente, toda vez que ela menstrua, o sangue vai pela trompa e cai para a cavidade. Como é uma cavidade endometrial pequena, é pouco sangue, mas causa bastante desconforto nela e esse sangue vai todo ali para dentro da cavidade. Então, geralmente causa processo aderencial, causa muita endometriose pelo implante local e causa muita dor para o paciente. Então, o útero de Roberts, a abordagem geralmente é uma abordagem cirúrgica, tirando o ponto. Mas agora, saiu do trabalho, eu estava até discutindo com o Marcelo Jacob, que é um cara que faz muito bem ultrassom reprodutivo, e ele falou que, guiado por ultrassom, tem gente fazendo a abordagem via cavidade sã, mesmo cego, você vai em direção ao outro endométrio por estereoscopia, fazendo 2, 3 procedimentos até fazer a comunicação da cavidade de uma para dentro da outra e depois, ao longo do tempo, ir abordando e alargando a cavidade. Eu tenho até no meu celular a foto que ele mostrou do trabalho, eu achei muito legal isso, mas ainda é uma coisa que a gente precisa de experiência e pacientes que tenham tempo para isso também. Não adianta pegar uma paciente de 39, 40, 41 anos e fazer uma cirurgia dessa que ela vai demorar 6 meses, um ano para recuperar esse útero, tá? Então, a estereossalpingografia, as imagens são, eu pus os desenhos aqui só para vocês verem como é interessante a malformação. E aqui entra dentro do Ashley, né, junto com o pessoal da endoscopia, eles fizeram algumas classificações, colocando uns itens novos para a gente na parte reprodutiva, né, que seriam os úteros com os formatos de letras, né? Então, seriam os úteros chamados dismórficos, tá? Por quê? Porque você tem uma diminuição da cavidade uterina. Então, a gente fala do útero T, o útero em Y e o útero em I, né? Que deveriam ser abordados cirurgicamente, sim, antes do tratamento, pela diminuição. No passado, a gente até chamava de útero infantil, quando era um útero em I pequeno, né, com a cavidade pequena, mas agora eles conhecem como um dismorfismo uterino. Então, aqui ele faz um trabalho mostrando a relação das pessoas que fazem o diagnóstico, foram várias pessoas fazendo diagnóstico e os úteros que tiveram boa relação para o útero inteiro, ó, tá vendo? Então, o que significaria isso, né? Quando você tem um útero inteiro, você vai fazer uma cirurgia que visaria você alargar essa região, né? Transformar essa região para fazer o triângulo do útero. E uma cirurgia bastante fácil de fazer, viu? Bastante fácil. Então, vale a pena se você tem um diagnóstico de útero inteiro. Como que a gente faz esse diagnóstico de útero inteiro ao acaso? Né? O endométrio que não está crescendo. Você vê aqui, você faz uma esteroscopia, a gente vai lá, e a cavidade é meio tubular e termina em P, ou ele termina uma barriga bem grande, que é o útero em Y. Vale a pena muitas vezes fazer essa abordagem exatamente para aumentar a superfície endometrial e você ter melhores resultados. Então, esse é um caso meu, esse aqui é um ultrassom meu, né? A gente fez, eu fiz ultrassom, deu certo, aqui é a esterossalpingografia, aqui é a ressonância dessa mesma paciente. E vejam como é fácil, uma cirurgia de verdade. Hoje, com esses mini ressectoscópios, você faz com pouca dilatação, entra, um septo bonito, né? E a abordagem dele é simples, assim como vocês vão ver aqui. Aí, tecnicamente, você vai até a zona de segurança sempre se baseando nos ósteos tubários. Tá? Então, o ósteo é o seu limite fundo. Se você tem dúvida, e eu gosto muito de fazer isso, eu vou com a alça até uma região mais funda, puxo, depois termino o corte. Eu vou com a alça até uma região um pouco mais funda ali, ó, puxo e depois termino o corte. É uma técnica, tem vários tipos de técnica. Tem gente que gosta só de fazer empurrando para frente. Eu gosto de fazer isso porque ele me dá o limite que eu vou até, quando eu estou indo adiante, ele me dá o limite que eu posso, depois eu começo a prestar um pouco mais atenção no fundo do útero, né?
Então você vê que começa a mudar aqui a fibra muscular, né? A fibra mais grossa, depois ela começa a ficar mais fina. E é a hora que você precisa ter mais atenção possível na cirurgia. Então, sair daquele tecido grosso, branco, né? E começam a encontrar já áreas com mais fibrinha de músculo mesmo, né? Então, essa região é a região que começa a aumentar a vascularização, porque já está mais próxima do miométrio mesmo. E aí você usa isso como fator aqui, tanto posterior como lá. O que dá assinéquias, muitas vezes, são essas áreas residuais, que aqui eu estou abordando com essa, não é o ideal abordar com essa alça, mas eu me senti muito confortável de fazer isso aqui, estava fácil a cirurgia, então eu faço essa abordagem aqui, e é uma cirurgia que aí você amplia um pouco mais lá para o fim, e depois de 45, 60 dias faz uma nova abordagem, por quê? Porque você vai ter que fazer um retoque. Eu já tentei fazer essa cirurgia com tesoura, não é tão interessante, assim, ela é mais dificultosa, é mais trabalhoso, porque é um tecido mais grosso e duro. Tá? Mas vocês veem que eu já estou chegando ali na região fúngica, né? Então eu já vou com mais cautela. Olha como muda a fibra lá no fundo, né? Ela já começa a ficar diferente. E eu sei que ali começa a ser o meu limite e olhando os dois ósseos também. Estimocele, então eu falei agora com os dois últimos assuntos da aula. Estimocele a gente vai abordar de várias formas, só que eu preciso, para abordar, saber bem esse diagnóstico. Então, pela estereosalpingografia, quando você coloca o meio em contraste, ele vai fazer a ocupação dessa região, né? Então, pensem como se fosse uma valeta, né? Uma entrância na região estímica anterior. Então, o estímulo enche o meio e depois ele vai para dentro da cavidade, né? Então, a estimocele, ela tem tamanhos. Então, por exemplo, se eu tenho uma estimocele pequena, né? Onde é uma estimocele que eu consigo tratar, e eu vou mostrar o porquê, se esse muco começar a vir para dentro da cavidade, eu consigo simplesmente alargar essa região, então eu vou aumentar esse ângulo, eu vou aumentar esse ângulo para cá, e vou aumentar esse ângulo para cá, eu tenho miométrio residual aqui, então vai me dar problema, e eu deixo esse sistema que está aqui cair, né? Então eu alarguei, cai para baixo assim, então é um tratamento bem interessante da estimocele para pacientes esse, se você não assim, se você vai dar sintomas clínicos muito grandes, mas ele pode juntar muco para dentro da cavidade. Então, você fazendo isso, ela provavelmente não tenha mais muco. Então, é importante que vocês entendam que a estimocele é isso aqui, ó, que tem que tratar. E isso aqui é importante para mim. O pessoal se preocupa, às vezes, no volume, né, em milímetros cúbicos, mas o mais importante para a gente é o miométrio residual que fica na atmosfera. Então, esse não é um vídeo meu, é um vídeo desse cara, que eu peguei na internet, muito legal esse vídeo, mostrando a abordagem da estimocele, ó, tá vendo? Então, ela tem um miométrio residual grande, olha como é profunda e grande essa estimocele, a cavidade está aqui no fundo, e o que me chama a atenção das estimoceles que eu vejo aqui é quando tem implante endometrial na estimocele, né? Que fica fazendo aquela babação, sujando o muco, né? Então, às vezes, o tratamento da estimocele é eu entrar aqui e cauterizar os focos de endométrio que estão aqui nessa região. Isso já ajuda a tratar, tirar esse sangramento irregular da paciente. Mas a estimocele, vocês vejam que depois que vai para o fundo, para a cavidade uterina. Então, o que é o miométrio residual? É que ele seja acima de 3 milímetros. Porque se ele for menor que 3 milímetros, aí você tem que fazer outra abordagem e não a esteroscópio. Então, quem tem experiência vaginal pode fazer a abordagem pela vagina, ou seja, puxa o colo do útero, rebate a vagina, empurra a bexiga para cima, encontra a área da cicatriz. Muitas pessoas usam a luz do esteroscópio para identificar a região da estimocele, deixar iluminada e rebatendo a bexiga até encontrar essa região e dar os pontos ali mesmo via vaginal. E a via laparoscópica, onde você também, com a luz do esteroscópio, e na robótica já tem as fluorescências, você rebaixa a bexiga, abre o espaço e faz uma sutura única ou dupla no tratamento da estimocele. Mas, quando você tem um miométrio residual, você pode fazer a técnica esteroscópica, que eu pus esse vídeo. Ó, é bastante interessante. Esse aqui eu fiz aqui no Ideia Fértil com o mini resec que a Scott tinha trazido, e coincidentemente tinha um caso, então eu fiz essa estimocele aqui no Ideia Fértil. Olha que interessante. Então, a estimocele aqui em cima. Então, eu estou abordando a parede anterior,
né, da esternocele, que é a parede que vai para a cavidade. Notem que tem o fio da cesárea aqui, da esterorrafia. Deixa eu tirar essas músicas aqui. Sei que uma bolha de ar atrapalha bem a esteroscopia, né? Mas eu acho que eu tirei isso. E aí eu venho abordando a parte posterior. Você vê que o fio chega até aqui atrás, né? E como essa alça ela é pequenininha, a abordagem fica fácil. Essa cirurgia acho que não está nem editada, viu? Acho que eu peguei o vídeo que não estava editado. Mas tudo bem, também é uma cirurgia rápida. Ó, então eu estou agora abordando a parte lateral, vindo da cavidade endometrial para trás. Ó. E você vê que eu tenho segurança de fazer, porque eu sei que eu tenho um miométrio de pelo menos 3 milímetros para cima. E eu não vou pegar a bexiga. Aí depois que eu faço a parte distal, eu venho para a parte proximal. Nossa, eu tenho um vídeo desse editado, mas é interessante que aqui vocês vão ver eu tirando o fio, né? Mas cirurgia gostosa de fazer, viu? Tranquila. E quanto menor o equipamento, mais fácil de trabalhar no canal cervical e isquio. Bem, mas resumindo, a gente vai passar um tempo da aula aqui. E a tal da endometrite. Então, isso aqui é o típico tecido de endometrite que a gente chama de casca de morango, tá? Que é o edema e a hiperemia causadas por quem? Só Deus sabe quem, né? Se tem um agente etiológico ou se não tem um agente etiológico, a gente não sabe. Eu acreditei muito tempo que tinha que ter um patógeno ou resquício de algum patógeno ali para fazer o processo ficar crônico. Mas depois que a gente vê que as alterações de flora também levam a isso, depois que a gente vê que a adenomiose pode levar a processo inflamatório local, depois que a gente vê tudo isso, a gente já não sabe mais nada de endometrite, né? Mas o que a gente sabe é que a endometrite tem resultados ruins, né? E tem características. Então, a presença de micropólipos, a presença de áreas de... Ela tá isso aqui, é um endométrio feio, cara, para colocar um embrião. Então, a gente tem que tratar isso, né? Os tratamentos com antibióticos nem sempre são funcionais, porque a gente não tem certeza qual que é a principal etiologia. Então, se ele funcionou com antibiótico, maravilha, estamos felizes, porque fez o tratamento, fez a esteroscopia e viu que tratou. Mas se ele não tratou com antibiótico, um ciclo, 2 ciclos de antibiótico não tratou, eu tenho feito a opção de fazer o tratamento com alça fria, né? Eu não me lembro se esse aqui é a alça fria que eu fiz, deixa eu ver. Que você simplesmente pega a alça e empurra o tecido. Eu acho que eu não sei se você fala o vídeo certo aí. Mas eu pego sem corrente elétrica e eu pego e vou tirando as áreas inflamadas com alça fria, né? E faço um ciclo de antibiótico também. Se a gente pegar os principais agentes que levam a endometrite crônica mesmo, né? Então, de tecido, mas sem estar relacionados com a infertilidade, a gente vai ter streptococo, enterococo e ureaplasma, né? Mas se a gente pegar os que estão relacionados com falha de implantação, a gente vai ter o enterococo, a Escherichia coli, micoplasma e ureaplasma, né? Então, o tratamento de micoplasma e ureaplasma, eles são difíceis, porque eles não são muito fáceis para o antibiótico conseguir agir neles, né? Então, os tratamentos, às vezes, são prolongados e pouco eficazes, né? Então, a gente usa alguns antibióticos que não são beta-lactâmicos para tentar ver se consegue fazer essa ação. Mas o problema é que você não sabe, às vezes o pessoal, algumas técnicas como o EMA e a Alice da Genomics e alguns materiais hoje, algumas empresas que estão fazendo coleta de material para fazer isso por PCR, para tentar identificar os agentes, eles conseguem dar para a gente lactobacilos que estão alterados, mas muitas vezes eles não conseguem achar os patógenos, porque talvez realmente não existam. E os lactobacilos alterados podem ter essa relação direta dessa desbiose com esse processo endometrial. O grande problema é que assim, a gente tem 3 formas de fazer o diagnóstico, né?
O visual, que é o micropólio, prender a inflamação da estereoscopia. O anatomopatológico, que você pode ver processo inflamatório na hematoxilina e eosina do processo da lâmina mesmo, tem até plasmócitos, são muito mais difíceis de ver. Ou que é mais fácil de ver que é plasmócito na imunistoquímica, por isso todo mundo pede o CD138 para ver se tem plasmócito. Só que não existe consenso, se um plasmócito, três plasmócitos, 10 plasmócitos, não tem consenso sobre isso. Então fica todo mundo lá discutindo um assunto que ninguém sabe. Agora tem uma outra imunistoquímica que chegou um pouco mais não é mais forte, mas assim, um pouco mais sensível para endometrite, que é o MUM, M-1, que parece que tem uma sensibilidade um pouco maior para a identificação de processo inflamatório endometrial também. Então, hoje, se você pega um caso de falha de implantação, que é o mais comum, que a pessoa foi desesperada, pede estereoscopia. A estereoscopia é bem normal, mas ela pediu a biópsia. Aí ela pediu a biópsia, essa estereoscopia está normal, ela tem uma falha de implantação e achou 2 plasmócitos. O médico quer tratar, porque ele não consegue engravidar ela, porque não transfere embrião, não engravida. Mas não está fechado no diagnóstico de endometrite, entendeu? Só que tem jeito. Estava tratando, rebiopsiando, porque ele não tem o que fazer. E se a gente pegar o guideline 2023-24 do ESH sobre falha de implantação, ele fala que simplesmente falha de implantação quando você não tem ultrassom positivo, a estereoscopia está normal, vai simplesmente continuar transferindo. Né? É mudar estilo de vida, ver se a tireoide está em ordem e tal, e continuar transferindo. Então, é difícil para a pessoa lidar com isso. Mas o que a gente optou aqui na faculdade, quando a gente tem um diagnóstico por estereoscopia de endometrite, é fazer o tratamento de DIPA. Né? É o certo? Eu não acho que seja o certo, mas é o que a gente tinha a mão para fazer. Por quê? Porque tinha 2 formas de tratamento. Tinha a forma de tratamento só com vibramicina, noxiciclina. Se não desse certo, faria um ciclo com 2 antibióticos e depois faria um ciclo com 3 antibióticos. Não tem cabimento. Primeiro que vai matar todo o resto das bactérias dessa paciente, vai fazer ela ficar em antibiose mesmo por conta dos antibióticos. E a gente perde muito tempo para poder transferir o embrião. Então, a gente acabou optando por fazer. Então, por exemplo, se eu faço a estrutura lá embaixo, eu vejo uma endometrite assim, forte mesmo, casca de morango, com micropólipo e tudo, eu já faço uma secreção lá embaixo e já escrevo no laudo para dar continuidade no tratamento e repetir a estereoscopia. Essa é a coluna. Agora, se a estereoscopia está normal lá embaixo, eu não fico fazendo, a não ser que vocês já me peçam por algum motivo, eu não fico fazendo a biópsia para ficar procurando pelo em ovo, não, porque eu acho que eu não acredito ainda muito nessa endometrite causada, como causa, sem ter achados, entendeu? Só 2 plasmócitos encontrados vai ser a endometrite. Eu ainda não acredito muito nisso. Até o Caio depois pode dar o parecer dele, porque talvez ele tenha uma visão parecida ou não. Mas eu queria agradecer, deu um tempo de aula aqui certinho, e eu dei uma passeada em todas as doenças que vocês viram, nos métodos diagnósticos. Ver imagens é gostoso, né? O conselho que eu dou para vocês que fazem muito ultrassom, que veem muito ultrassom, aprimorem, quanto mais vocês fizerem, aprimorem para diferenciar um sistema hemorrágico e um endometrioma, aprimorem para tentar localizar patologias endometriais, aprimorem para tentar localizar a adenomiose. Se tiver lá um outro miomatoso, vai com calma, vê onde está, tenta localizar mioma, tenta fazer uma medidinha dos miomas, pelo menos 2 medidas, só para vocês saberem localizar, ficarem seguros aonde está aquilo. Então, você viu um mioma no transverso, gira para o longitudinal e vice-versa para você fazer uma localização, porque isso vai treinar vocês. E a outra coisa interessante, quando vocês pegaram os exames, a estereoscopia, pegaram uma esterossalpingografia ou um ultrassom, imagine como vai ser a transferência de embrião através da imagem. Isso também é extremamente importante. Porque se você chega com um ultrassom que você já viu que é uma retroversão fixa, você não vai ficar perdendo tempo com o ultrassom procurando o útero, tentando ver o catéter chegar até lá no fundo, se é um útero que está praticamente fazendo um U virado para trás, você não vai ver o fundo do útero para fazer a transferência. Não vai perder tempo com isso. Vai ter que fazer a medida de acordo com o catéter, né, para transferir. E não vai ser uma má transferência. É uma transferência normal. Queria mostrar para o paciente. Tira, põe um ultrassom vaginal depois da transferência e mostra que tá. Mas é importante que vocês entendam que a gente tem que saber, através das imagens, fazer bons diagnósticos e leva a bons tratamentos. Então, acho que esse é o meu recado final aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Você tem a luz ali?
Bom, gente, na verdade, esse tema lá no passado, né, a gente primeiro não tinha onde treinar para fazer reprodução, né? Eu, por exemplo, fui fazer curso de ultrassom, fui fazer curso de esteroscopia, laparoscopia, fui fazendo essas coisas e juntando, né, esses pedaços da reprodução, né? Fui para Ribeirão Preto fazer ultrassom, fui para a Europa para a endoscopia. A minha tese de mestrado e a tese de doutorado são sobre procedimentos cirúrgicos, né? A nossa famosa tubária é uma coisa que hoje a gente nem pensa mais, porque a gente não vem no nosso consultório para fazer. Mas por que essa aula é importante? Na verdade, porque a gente pode conseguir, em grandes maravilhosos, pode conseguir fazer uma indução super bacana, retirar óvulos de forma absolutamente boa, resultado embrionário de laboratório bom, mas a matriz não é boa, né? Então, acho que o conhecimento sobre o útero ele é um conhecimento fundamental, né? Eu acho que são muito poucos os médicos que mexem com reprodução e que tenham uma habilidade tanto cirúrgica quanto ultrassonográfica para juntar tudo isso, né? Eu acho que isso o Valdemar tem feito muito bem. A ideia do ultrassom é uma coisa muito importante, né? A gente, no passado, não sabia nem fazer ultrassom, nem teve a formação durante a residência, né? Mas vocês não têm dúvida que o ultrassom 3D é uma coisa que vai ser absolutamente definitiva no consultório de quem mexer com reprodução humana, né? Então, vocês têm que correr atrás desse tipo de formação, porque é fundamental. E ele dá realmente muita informação. Então, e essas são tecnologias que vão barateando, né? Meu primeiro ultrassom, que era da Chitopati, né, custou US$ 40.000. Hoje, com US$ 40.000, você compra uma máquina da Samsung e da GE é extremamente poderosa. E posso ter certeza que mais alguns anos a gente nem está falando em não ter ultrassom, exceto exportar tesinhas para pronto-socorro, ele vai estar pensando em não ter 3D. É uma ferramenta extremamente poderosa e que a gente vai ter que dominar também. Então, acho que essa formação completa ela é uma coisa que a gente tem aqui, né, porque a maioria não pensa muito, ou não vai nos procedimentos esteroscópicos aqui. O Valdemar opera toda sexta, toda terça. Toda terça, não, terça aqui, sexta, madeira de sexta portuguesa. Eu acho que vale a pena vocês procurarem essa formação, porque ela é bastante interessante. Acho que tem algumas coisas que eu vivo discutindo com o Valdemar, esses procedimentos, o procedimento no útero inteiro, até que ponto vale a pena fazer ou não fazer, mas o fato é que quando você faz, melhora o endométrio ultrassonograficamente falando. Então, tem várias coisas aí que eu acho que vocês devem aprender, né? Bom, eu
assim como o Valdemar, a questão do pólipo, eu gosto de tirar, acho que não custa nada, pólipo muito pequeno, hoje você tira com detox com facilidade, os pólipos maiores têm que ser retirados mesmo, então é uma outra discussão que para mim ela não existe. Né? Retiro pólipo, porque eu não vou ter nem dela, de ter esse pólipo. Tá? Bom, alguma pergunta, gente? Não? Tá bom. Eu fiquei de discutir, mas se eu só vendo você, Aristides e Alves, em relação ao ambulatório. Karina, desculpa, Karina, você estava aí agora. Em relação ao ultrassom de apoio. Mas eu acho que a gente vai ter que marcar, melhor marcar, né? Isso com todos aqui. Para a gente discutir depois. Porque, obviamente, a gente está acabando com o ultrassom de apoio. Eu conversei com o Anistício, o Anistício veio fazer uma discussão comigo a respeito. Ele vem pensando na possibilidade de a gente manter de uma forma diferente, mas eu acho que a gente deixa para. Na verdade, semana que vem. Não, ainda tem mais uma terça-feira. Semana que vem carnaval, não, mas ainda tem. 24 é o último do mês. Dia 24 é o último do mês. É, dia 24. Aí, Aristides e Alves, deixa eu ver todos para a gente poder discutir esse assunto. No dia 24. Tá bom? Alguma coisa, Jéssica? Mari? Acho que vale a pena lembrar os horários de funcionamento no carnaval, já. Só para que fique claro, o pessoal do marketing também está divulgando nas redes sociais, só para que a gente tenha cuidado com isso, não só aqui com a ABC, mas com as outras unidades também. Para que a gente melhore nossa comunicação. Mas as agendas já estão todas ok, né? Você falou. Não, só para a gente lembrar que eu não sei se estou falando paciente, né, dos horários de funcionamento, como que vai funcionar. Na segunda e na quarta, das 7 a 1, então só na terça-feira que não vai ter atendimento. Em Moema a gente vai funcionar no regime de plantão igual aqui, então segunda e terça-feira a unidade ficará aberta das 7 ao meio-dia, para qualquer tipo de situação, seja ultrassom, retirada de medicação, centro cirúrgico, enfim, todas as rotinas e atendimento e enfermagem, e quarta-feira normal. Obrigado, gente. Vai, Valdemar. Estou gostando.